Você acredita que uma casa pode absorver a dor de quem já viveu dentro dela? Já se sentiu observado dentro da sua própria casa, mesmo estando sozinho? Alguns lugares simplesmente não querem ser habitados, e às vezes não é você quem escolhe a casa. É a casa que escolhe você. Este relato vai te fazer olhar para as paredes da sua casa de outra forma. Então coloque seus fones de ouvido, apague as luzes e se prepare para ouvir o que nunca deveria ter acontecido. Então deixa o like, se inscreve no canal e vamos para o relato. Meu nome é Carolina, e essa história aconteceu há apenas 2 anos, quando meu marido e eu compramos nossa primeira casa. Estávamos animados. Sabe aquela sensação de sonho realizado? A casa era simples, térrea, 3 quartos, com um quintal nos fundos e um pequeno jardim na frente. O preço estava bom demais para ser verdade. E hoje eu sei que de fato estava. Nos primeiros dias tudo era perfeito. Pintamos, limpamos, arrumamos os móveis. Mas já na primeira semana, pequenas coisas começaram a me incomodar. Coisas que qualquer pessoa chamaria de detalhes, mas que juntas formam um quadro inquietante. Por exemplo, o relógio da parede da sala parava sempre às 3h13 da madrugada. Toda vez que eu acordava no meio da noite e passava pela sala, o ponteiro estava parado lá. No começo, achei que era defeito. Troquei o relógio. Mesma coisa. Comecei a me sentir observada. Sempre no mesmo cômodo. O quarto do meio. Era o único da casa que não usamos. Ele era escuro, abafado e sempre mais frio que os outros, mesmo no calor de verão. Evitávamos entrar lá. Algo naquele espaço dava um incômodo, difícil de explicar. Até que uma noite, enquanto eu lavava a louça, ouvi um barulho seco vindo do corredor. Parei, olhei, e juro por tudo que é mais sagrado. A porta do quarto do meio estava entreaberta. Nós sempre a deixávamos trancada. Chamei meu marido. Ele foi até lá com uma lanterna e abriu completamente a porta. O quarto estava igual. Nenhuma janela aberta, nenhum sinal de arrombamento. Mas, no chão, havia pegadas pequenas, como se alguém descalço tivesse caminhado sobre a poeira. Naquela noite dormimos mal. Começamos a ouvir sussurros suaves, quase como uma respiração pesada vindo de dentro do quarto. Parecia mais forte nas madrugadas, como se algo esperasse a casa dormir para se mover. Decidimos colocar um abajur com sensor de movimento no corredor. E então, na terceira noite, ele acendeu sozinho às 2h48. Meu marido foi conferir, achando que fosse algum inseto, mas a luz do corredor ficava acendendo e apagando, como se alguém passasse de um lado para o outro. A câmera de segurança interna que compramos nunca gravava nada, só chiados, ruídos de estática e um leve som de alguém respirando bem perto do microfone. Numa sexta-feira, saí do trabalho mais cedo e fui para casa sozinha. Decidi limpar o tal quarto do meio. Já não aguentava mais aquela sensação de estar sendo intimidada por uma simples porta. Entrei. Liguei a luz, tudo normal. Até que ouvi algo sussurrando atrás de mim. Não era para você estar aqui. Meu corpo inteiro gelou. Me virei num impulso. O quarto estava vazio, mas o espelho do armário estava completamente embaçado, como se alguém tivesse respirado muito próximo dele. E no meio do vapor, uma mão marcada no vidro, uma mão pequena, de criança. Eu não tenho filhos, e estava sozinha. Saí correndo, bati a porta, tranquei, e nunca mais entrei ali. Decidimos colocar a casa à venda, mas os interessados desistiam sempre depois da visita. Um chegou a dizer que ouviu um choro baixo vindo do corredor, mesmo sem ninguém mais ali. Outro perguntou, assustado, essa casa já foi, tipo, um abrigo, alguma instituição? Nunca foi, mas algo dentro dela parecia carregar histórias que não nos pertenciam. Antes de nos mudarmos, tive um último momento que nunca vou esquecer. Na noite anterior à mudança, fui até o corredor para pegar uma caixa e vi a porta do quarto entreaberta. No escuro, uma silhueta pequena, parada, com a cabeça levemente inclinada, como se me observasse. Mas quando acendi a luz, não havia nada. Desde que saímos, não soube de mais ninguém que morou ali. A casa está fechada até hoje.
E às vezes ainda sonho com aquele quarto, sempre com a mesma frase sussurrada ao pé do ouvido: você não devia ter entrado. Você já teve a sensação de que a sua casa está tentando te dizer algo? Ou que um lugar pode guardar o que nunca foi resolvido? Nesse relato, vimos que nem todos estão preparados para vivenciar o sobrenatural. E se ela continuasse naquela casa? O que poderia ter acontecido com ela ou com seu esposo? Será que aquela silhueta no final do relato não seria algo ou alguém que estivesse aprisionado ali dentro? E por que estaria ali? Bom, nunca saberemos. Vamos agora para o segundo relato. Relato: os passos no andar de cima. Você já teve a sensação de que sua casa está tentando te dizer alguma coisa? Não com palavras, mas com barulhos, sussurros ou aquele silêncio estranho que parece pesar no ar? Foi exatamente assim que tudo começou. Me chamo Juliana, e esse é o tipo de história que eu jamais imaginaria contar. Não porque é impossível, mas porque sempre fui muito cética. Nunca acreditei nessas coisas, até morar naquela casa. Eu e meu marido compramos o imóvel no fim de 2019, uma casa antiga de 2 andares, num bairro calmo do interior de São Paulo. Era espaçosa, charmosa, com janelas grandes e um jardim nos fundos que nos conquistou logo de cara. O preço estava abaixo do normal, o que hoje, olhando para trás, faz todo o sentido. A primeira semana foi tranquila. A gente ainda estava empolgado com a mudança, organizando caixas, pintando paredes. Foi só quando tudo acalmou que as coisas começaram. Numa noite comum, por volta das 23, eu estava na sala assistindo TV enquanto meu marido tomava banho. De repente, ouvi passos no andar de cima. Passos nítidos, lentos. Como se alguém estivesse andando de um lado para o outro, exatamente no quarto de hóspedes, que a gente ainda nem tinha usado. Fiquei parada, prestando atenção. Desliguei a TV. Os passos continuavam. Me levantei devagar e fui até a escada, achando que talvez o som viesse da rua ou da casa ao lado. Mas assim que coloquei o pé no primeiro degrau, silêncio. Total. Naquela noite, eu disse a mim mesma que era a casa, estalos de madeira velha, vento, qualquer coisa. Mas os passos voltaram. Na noite seguinte, na outra. Sempre no mesmo horário. Sempre no mesmo cômodo. Uma semana depois, meu marido também ouviu. Estávamos deitados já prontos para dormir, quando ouvimos o andar de cima ranger. Ele perguntou se eu tinha esquecido a janela aberta. Mas quando subimos para conferir, estava tudo fechado. O quarto estava frio. Mais frio que o resto da casa. E o ar parecia pesado. Foi aí que comecei a prestar mais atenção. Pequenos detalhes. Objetos mudando de lugar. A torneira do banheiro social escorrendo à noite mesmo depois de fechada com força. A campainha tocando, mas sem ninguém no portão. E o mais estranho de tudo, o relógio da cozinha que parava sempre às 03:17 da manhã. Teve um dia que eu levantei para beber água e sem querer olhei para o andar de cima. A escada estava iluminada pela luz da lua entrando pela janela. E eu juro, havia uma sombra parada no topo da escada. Não se mexia. Não tinha forma definida. Mas eu sabia que estava ali. Só fiquei olhando. Não consegui nem gritar. Quando meu marido apareceu na cozinha, a sombra simplesmente desapareceu. Depois disso, resolvemos dormir juntos no quarto de baixo por um tempo. Parecia mais tranquilo. Mas uma madrugada, acordei com um som. Como se alguém arranhasse a parede. E o som vinha. De dentro do nosso armário embutido, eu abri. Nada. Absolutamente nada. Mas o cheiro. Era como mofo, misturado com terra úmida. Um cheiro que ficou ali por dias, mesmo depois da limpeza. Foi nessa época que comecei a sonhar com uma mulher. Sempre a mesma. Vestido longo, rosto escondido pelos cabelos. Ela ficava parada de costas no corredor do andar de cima. Nunca virava, nunca falava. Mas eu sabia que ela morava ali. A gota d'água foi quando minha sogra veio passar uns dias. Sem saber de nada, ela dormiu no quarto de hóspedes. E de manhã, ao descer, perguntou quem tinha batido na porta durante a madrugada.
Disse que ouviu 3 batidas secas por volta das 3 da manhã, mas ninguém havia subido. Ninguém. Depois disso, decidimos sair da casa. Alugamos outro lugar e deixamos tudo para trás. Quando voltamos para buscar o restante das coisas, encontramos as portas do andar de cima abertas. Todas. E ninguém tinha chave além de nós. Hoje a casa continua lá, vazia. Os vizinhos dizem que ninguém consegue ficar muito tempo nela. Alguns escutam barulhos à noite, outros veem luzes acesas. E o mais estranho, a janela do quarto de hóspedes, a que dá para a rua, fica embaçada por dentro. Mesmo nos dias secos, eu não sei o que tinha lá. Mas algo tinha, algo que nunca foi embora, algo que morava no andar de cima. E você? Já ouviu passos em uma casa vazia? Deixe nos comentários o que você acha que estava naquela casa. E se gosta desse tipo de relato, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais histórias sobrenaturais. Até o próximo vídeo. Até mais. Abraço.